E aí, meu amigo do Sport Like, vamos falar aqui do Flamengo que se classificou aí para a semifinal da Libertadores. O Rossi definitivamente foi o cara da partida, né? Porque o lance do gol do Estudiantes no final do primeiro tempo, né? Muita gente falando aí que ele falhou naquela bola, mas eu sinceramente acho que ele não falhou, acho que foi mérito realmente do atacante. Foi uma porrada que a bola variou na frente dele e na hora que ele levantou o braço, a bola foi mais rápida do que o movimento do Rossi e saiu o gol, né? Muita gente falando que ele falhou, até inclusive ele mesmo confessou que acha que falhou, ficou muito chateado, mas na hora do pênalti o Rossi falou porque foi contratado, foi para pegar pênalti e ele realmente é o pegador de pênalti. Vamos ver aí a pergunta que o Mauro César Pereira fez para o Felipe Luiz na coletiva, né, falando aí que qual é a lição que fica dessa partida para a sequência aí da Libertadores. Então aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like e vambora para cima, pessoal. Você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera, às vezes, que o time faz com que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Isso eu sou muito grato, sim, vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições. Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Gustavo Leizón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas. Después, cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final, o sea, no estábamos finos con balón, el 1 contra 1, la verdad que tiene jugadores que defienden muy bien, nos costó, y no generamos tanto peligro como en el partido de ida, y eso también generó con que que Estudiantes pues tuviera un poco más el balón, ¿no?, en esas transiciones. Al final el gol de ellos vino en un error, y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa.
O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, e o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. Claro, o treinador... Eu, como treinador, tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na... Estou muito feliz de poder estar em mais uma semifinal e agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Felipe, aqui na frente, na sua direita, aqui. Tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, eu sei que ainda é muito cedo para a gente falar da semifinal do jogo contra o Racing, acabou de acontecer o jogo das quartas, mas você acabou de falar que a sua maior lição na Libertadores foi no jogo contra o Central Córdoba. Eu queria saber quais lições você tira desse jogo aqui contra o Estudiantes, contra o time argentino, com a pressão aqui argentina muito, muito complicada, sabendo que tem um jogo mais... Talvez com uma pressão ainda maior, porque é um estádio maior, e você estava lá quando o Flamengo foi eliminado, em 2021. Como é que você... Quais lições você tira desse duelo com os Estudiantes para esse jogo da semifinal contra o Racing? Obrigado. Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então, esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre. Contra esses times argentinos, e o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício, né? Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando 2, 3 jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado, né? No futebol, às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. No futebol argentino, dificilmente você vai ter essa facilidade. Então, essa talvez é a principal lição, respondendo a pergunta também do Mauro, que eu falei, né, que para mim do Central Córdoba, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então, com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram aí a fala do Felipe Luiz falando do jogo, né? Achei ele muito nervoso, o Felipe Luiz, na partida. Tem momentos assim que ele fica meio perdidão, mas o Flamengo, o mais importante foi a classificação, né? O Estudiantes, aquele golzinho no final lá no Maracanã, fez renascer. Aí vocês perceberam que lá na Argentina o ambiente é diferente, a metamorfose é diferente, mas o Flamengo conseguiu vencer nos pênaltis. Inclusive, tem que ressaltar que as cobranças foram muito bem batidas pelos jogadores do Flamengo, né? Então, vocês viram aí, aproveita aí, pessoal. Deixa seus comentários aí, o que vocês acham. Você acha que o Flamengo mereceu se classificar? Agora é semifinal. O que vai dar na final? Palmeiras e Flamengo? Será que o Palmeiras passa pela LDU? Será que o Flamengo passa pelo Racing? Vamos ver. Então, Libertadores é assim mesmo. Um forte abraço e até a próxima.